Segunda Reis, capítulo 13, verso 14. Até o verso 19. Estão comigo aí? Amém? Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim fez. E Eliseu disse: pega o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E aí está subentendido: atire a flecha. O rei o fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeg. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Esse texto me veio agora à tardezinha. E eu disse: não tem nada a ver, Senhor, com intercessão isso aqui. E o Espírito disse: tem tudo a ver com intercessão. E o quadro que eu não quis meditar, eu estava com a mente cansada, mas o Espírito foi trazendo. Deixa eu explicar para você. Eliseu foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Jeoacás, rei de Israel, foi visitá-lo. Eliseu já estava bem idoso e agora estava já com a doença da qual ele iria partir. E o rei então, ao visitá-lo, curvado sobre ele, chorou, gritando, dizendo: meu pai, tu és como os cavalos e os cavaleiros de Israel. Jeoacás estava diante de dos homens mais poderosos da história de Israel, profeta Eliseu. Ele aqui é reconhecido pelo rei Jeoacás como os carros e os cavaleiros de guerra de Israel, pois tal era a vida, a conduta, o poder que Eliseu vivia na presença de Deus. Teve um momento que o rei mandou prender Eliseu, e Eliseu estava no alto. E então chegaram lá um comandante de 50, de tropa de 50. Ele disse: ei, homem de Deus, o rei mandou chamá-lo. E Eliseu sabia que era para matá-lo. Eliseu olhou lá de cima e disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e destrua vocês. Aí o fogo caiu. Aí o rei irado mandou mais outros 50. Homem de Deus, o rei está chamando. E Eliseu disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e elimine vocês. Caiu fogo do céu. O rei mandou o terceiro, e o terceiro chegou lá e se dobrou e disse: homem de Deus, tem misericórdia da vida desse teu servo.
Aí ele, eu vou com você. Diga comigo, o mundo precisa se dobrar diante da autoridade da igreja do Senhor Jesus. Quem entendeu isso, dá um glória. O mundo precisa se dobrar diante da autoridade dos filhos de Deus. E o que nós vimos nesse seminário é uma descrição de uma realidade de uma igreja que recebeu todo o poder e toda a autoridade, mas ela não está vendo o mundo, e eu não estou falando agora pessoas se dobrando no sentido literal e físico, mas o império das trevas, as ações de Satanás. Nós vemos que em vez desse império das trevas estar se dobrando diante do senhorio e da autoridade da igreja, nós estamos vendo uma igreja tímida se dobrando, se curvando, recuando e aceitando a imposição que o reino das trevas tem colocado diante da igreja, das famílias, dos homens, das mulheres e de muitos. Por isso que Joás, quando vai visitar Eliseu, Joás diz, tu, Eliseu, só tu era como os carros e os cavaleiros de guerra de Israel. Tal era a autoridade que Eliseu exercia no mundo espiritual. Era um homem poderoso, mas não era um homem arrogante. Ele era poderoso em Deus. E você sabe aonde começou essa história? Como foi a história de Eliseu? Eliseu foi persistente quando ele foi discípulo de Elias. E quando Elias então estava para ser arrebatado, porque foi outro grande profeta de Deus e nem experimentou a morte, o Senhor falou a Elias que iria levá-lo. E então ele começou a dizer a Eliseu, fica aqui em Gilgal. E Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Uxua, eu vou contigo. E então ele caminhou e disse, e ele foi, quando chegou em Betel, ele disse, fica aqui, porque eu vou mais adiante. Eliseu era jovem, era discípulo do profeta, disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E seguiu Elias até Betel. Chegando em Betel, Elias disse, Eliseu, fica aqui, porque eu vou até Jericó. E ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele foi mais adiante. E quando chegou mais adiante, então, Elias disse, fica aqui, porque eu vou atravessar o Jordão. Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele seguiu Eliseu junto, e ele viu Elias pegando a sua capa nas margens do rio Jordão, ferindo as águas, e o rio Jordão se abrindo, e o profeta Elias passou, e Eliseu entrou na brecha daquela unção ali também. E quando Elias percebeu que estava diante de um homem perseverante, diga comigo, homem perseverante, mais forte, homem perseverante, Elias percebeu que não ia se ver livre de Eliseu, e disse, o que você quer, Eliseu? Qual é o seu pedido? O que você deseja? O que você me pede que eu peça a Deus antes de partir? Ou antes de ser tomado? Então Eliseu disse, eu quero porção dobrada do Espírito, da unção que está sobre você. E Elias disse, dura coisa você me pediu. Dura coisa você me pediu. Mas se você me vir, quando eu for tomado, então você receberá. Eliseu permaneceu. E diz que de repente começou um redemoinho e um carro de fogo foi passando entre os dois assim. E Elias foi arrebatado aos céus. E naquele momento
o próprio Eliseu como meu pai, meu pai. E ali naquele momento o manto de Elias cai no chão. E ali Eliseu pega e ele volta então com aquele manto. Quando chega no Rio Jordão, ele grita: aonde está o Deus de Elias? E então com aquele manto que ele vira, Elias abriu o Rio Jordão. Agora ele estava diante de um desafio. Ele teria recebido ou não teria recebido a unção? Ele fere o Rio Jordão. Diz que ele lança a capa de Elias sobre o Rio Jordão. E o Rio Jordão abre-se diante dele. Ele atravessa. E de longe tinha 50 jovens da escola de profetas que viu aquela cena e disseram: a unção de Elias está sobre Eliseu. Agora Eliseu já está idoso e está partindo. O rei vai visitá-lo. Por isso o rei diz: meu pai, tu és como os cavalos, como os carros e os cavaleiros de guerra de Israel. Porque a história de Eliseu foi uma história de autoridade, de poder, a unção que ele buscou, ele recebeu. E agora tem uma coisa que nós precisamos aprender, igreja. Porque Eliseu era autoridade para ensinar isso. Eliseu foi perseverante, ele sabia o que queria. E quando ele recebeu a unção, ele fez jus à unção que Deus derramou sobre a vida dele. Foi tão poderoso sobre a terra, que mesmo depois que ele morre, o local onde enterraram os seus ossos, ia passando um certo dia, um velório, saindo da cidade. E naquele momento, havia uma tropa inimiga entrando na cidade. E aquele pessoal do velório, com medo para fugir, jogaram o morto de qualquer forma assim fora da estrada. Sabe onde caiu o morto? Em cima dos ossos de Eliseu. Foi batendo e vivendo. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Este homem em vida, ao receber a visita do rei Jeoás, disse: rei, pega um arco. E o rei pegou um arco. E o que me chamou a atenção aqui foi um detalhe muito pequeno. Verso 16, ele pegou o arco em suas mãos. Disse o rei de Israel, ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E eu fico imaginando Eliseu pegando suas mãos trêmulas no arco com o rei. E diz: abre a porta, rei. E ele abriu a janela. E ele disse: agora vamos retesar o arco. Vamos retesar esse arco. E vamos lançar essa flecha. Mas o texto diz que Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei. E então o rei disse: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Lança. E lançou a flecha. E Eliseu disse: presta atenção, Jeoás. Esse arco, essa flecha, é a flecha da tua vitória. Agora, pega a flecha e atira ao chão. E o rei
atirou uma flecha ao chão. Atirou 2. Atirou 3. E parou. E diz o texto que o profeta irritou-se. E disse: por que você atirou apenas 3 flechas? Você devia ter atirado 5, 6 mais flechas. Porque quanto mais flecha você tivesse atirado ao chão, seria o número ou a totalidade da tua vitória sobre a Síria. Mas porque você foi tímido, sou eu que estou parafraseando agora. Porque não foi persistente. Porque você tem sido tímido, Jeoás. Você não vencerá a Síria totalmente. E o Espírito bradou no meu coração. Muitas vezes, não te dei vitória completa, total, cabal, porque você tem sido tímido em atirar flechas. Porque não tem sido perseverante na intercessão. Porque cada vez que você dobra o seu joelho e cada vez que você põe sua face no chão em intercessão diante do Senhor, é uma flecha que você lança contra a Síria da tua vida. Abre a janela. Abre esse espaço e lança essa flecha contra a Síria. A flecha da tua intercessão diante do Senhor. Te apresenta diante dele. Mas te apresenta com ousadia, com persistência, com segurança. Sabe o que o Espírito me disse? Olha, Augusto, preste atenção. Porque eu mandei nesse fim de semana aqui um Eliseu pegar na mão dessa igreja para retesar o arco. O que a minha igreja vai fazer com essa flecha? Eu pus a minha mão sobre a mão dessa igreja. Retesamos e lançamos o arco. Mas agora eu estou dizendo: atirem flecha no chão. Atirem flecha no chão. Você atira flecha no chão. Não diz que o profeta estava com a mão do rei atirando flecha no chão. A primeira flecha foi um sinal dizendo: eu, o Senhor, garanto vitória sobre a Síria. Não existe inimigo nenhum nesta terra, nem no universo, nem no inferno, que não já tenha sido vencido pelo nosso Deus. É a primeira flecha pela janela. Quem é o teu inimigo? Quem é a tua Síria? A Síria, naquele momento, era o inimigo mais terrível para Israel. O profeta disse: abra a janela, pegou na mão do rei, retesou e lançaram a flecha. E ele disse: essa flecha é a vitória do Senhor. Diga comigo: esta flecha é a vitória do Senhor. Diga comigo: o Senhor, Ele já consumou a minha vitória. Mas agora você precisa consagrar, confirmar, tomar posse, já foi dito aqui. E agora Deus põe teste nas suas mãos. Rei Joás pega as flechas e começa a tirar o chão. E ele começou 1, 2, 3 e disse assim, eu estou parafraseando: que negócio mais sem sentido. Golpear o chão, que negócio sem sentido. Uma vez, até que vai. 2 vezes,
profeta está me fazendo de bobo. E o Espírito diz, muita gente está tratando a intercessão e aquilo que eu mando para a igreja como coisa de bobo, porque não valoriza. E aí vem a sentença do profeta para Jeoás. Irritado, disse assim: porque você não golpeou 5, 6 vezes, você não terá vitória completa. Porque menosprezou as coisas que aparentemente não têm valor. E Deus está dizendo nessa noite: eu quero ver a ação, a atitude dessa igreja diante daquilo que eu pus em suas mãos. Timidez, falta de ousadia, foi o que o Espírito ministrou ao meu coração. Racionalismo, racionalidade da fé, perdão. Porque não faz sentido atirar flecha no chão. E o Espírito diz, muitas vezes, você toma uma atitude de dizer, eu vou buscar a presença do Senhor. Quando você se lança de joelho, você está atirando de uma vez só 2 flechas no chão. E você faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, e depois começa a... Vem a questão da perseverança, vem a questão do ânimo, e você não vence essas barreiras, e daqui a pouco diz, bobeira, isso é besteira. Eu acho que orar o Pai Nosso já está bom, de bom tamanho. Jeoás não foi perseverante, porque não viu nada naquela ação de lançar flecha ao chão. Mas aquela flecha ao chão, como foi dito aqui, era a flecha que ia sarar a terra de Israel. Assim é a nossa intercessão diante do Senhor. Ela precisa ser feita como alguém que está ouvindo a voz do profeta dizendo, lança flecha, lança flecha, lança flecha. É quando você começa a se debruçar em intercessão, em oração, pela sua casa, pela sua vida. E você faz 1 dia, faz 2 dias, faz 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses. Meu Deus, lá vai 1 ano. Meu Deus, lá vai 2 anos, 7 anos. Eu quero dizer, irmãos, faz 8 anos. Para eu ver o que eu vi ontem aqui. 8 anos, e muitas vezes eu disse, acho que fazendo um papel é de bobo, lançando flecha ao chão. Mas quando foi ontem à noite, aqui eu vi a manifestação visível do poder e da glória de Deus neste lugar. Flecha, lança flecha. Na presença do Senhor, são as tuas lágrimas, a tua intercessão, a tua oração. Eu lembro quando eu cheguei aqui, e eu não posso contar de púlpito o que nós encontramos. Então eu comecei a orar no quintal da minha casa, e eu comecei como uma pessoa desesperada, e Deus começou a me levar a um espírito de quebrantamento. Eu digo, Senhor, o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é o poder de Deus, mas o que eu vivencio aqui, nesse momento, na minha vida, no ministério, não é o poder de Deus. E toda vez que eu me recolhia para o quintal de casa, não porque eu não tivesse onde orar em casa, é que Deus queria que eu orasse ao relento. Ivete olhava pela janela e diz, lá vai Abraão saindo da sua tenda. Foram 365 flechas lançadas ao chão, para vir o primeiro sinal de Deus sobre a vida dessa igreja. Com a chegada aqui dos coreanos, naquele ano de 2011. E de lá para cá, Deus tem dado sinais da presença dEle neste lugar. Quantas flechas nós vamos lançar ao chão? Diga comigo, quantas necessárias forem. E o Espírito de Deus ministrava meu coração. A flecha da vitória já foi lançada há 2000 anos atrás,
quando Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. A flecha da sua vitória já foi lançada. Agora você tem que conquistar o que Deus tem para você. O que Deus tem para você deve ser conquistado através das flechas da oração e da intercessão. E o que o Espírito então ministrava, e resumindo o que foi esse seminário: ousadia. Para mim, esse seminário, ele resume-se nessa palavra: ousadia. Diga comigo, ousadia. Ousadia é o que está faltando à igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender o poder que já foi liberado sobre a igreja. Precisamos entender a posição de filhos de Deus, da qual nós já ocupamos. Você e eu não podemos nos acostumar com um culto frio, desprovido da presença de Deus, do poder de Deus, da ação manifesta do poder de Deus. Nós não podemos abrir mão da libertação das vidas das pessoas, salvação, libertação dos lares, das mentes, das almas. Nós não podemos abrir mão disso. Se nós ficarmos no diletantismo todos os domingos aqui à noite, as almas vão continuar indo em passos largos para o inferno, e muita gente dentro da igreja de mãos atadas. Muitas vidas atadas, porque faltam tomar uma atitude. A flecha da sua vitória já foi lançada na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. A mão poderosa de Deus pegou na tua mão e te lançou como uma flecha para tomar posse de tudo que Ele já conquistou para mim, por mim e por você. Mas nós estamos sendo tímidos em lançar flecha sobre esta terra. Precisamos resgatar nossas casas. Precisamos resgatar nossas famílias. Precisamos resgatar nossos filhos. Precisamos resgatar nossos parentes. Precisamos libertar os cativos. Precisamos trazer cura para esta cidade de João Pessoa, de Cabedelo. Nós precisamos proclamar o evangelho com ousadia, mas isso se faz com a igreja que entende o seu chamado de lançar flechas. A semana passada nós falamos que a igreja antes do Pentecoste olhou Jesus subindo e ficou com os olhos fitos nos céus. E eu disse, essa expressão, olhos fitos no céu, não tem nada de lindo nisso. Às vezes a gente romantiza. Ai, olha que coisa linda. Aquela igreja estava perplexa, atônita, paralisada. Mas ela não ficou assim. Chegou o dia de Pentecoste. E ela se levantou. Se levantou. A igreja se levantou. Igreja Evangélica Batista de Intermares. Homem, mulher, você não vê o seminário. Não tem sua bênção não. Você não perdeu sua bênção por isso. Mas ouça isso. O poder e a autoridade que o Senhor Deus já deu sobre a igreja permanece o mesmo hoje.